boa noite. Boa noite, estão me ouvindo? Coraçãozinho, vocês estão me ouvindo? Aprendi isso agora, gente, pedir coração. Vamos colocar coraçõezinhos. Olá, Gitozete, oi, Ana, Gláucia, Jorcele, Monique. Ai, eu ainda não aprendi. Vê se melhora aí, Thiago. Melhorou? Melhorei, acho melhor. Hã? Acho que passaram melhor. Tá. Meu marido tá dizendo que a minha câmera fica esticada, mas eu ainda não aprendi a ajustar. Mas tá tudo bem, o que importa é o conteúdo que vai vir por aí. Eu ainda vou aprender. Se alguém tiver uma dica como eu ajusto aí a câmera do iPad, é só me avisar. Olha quanta gente bacana entrando. Gisele, oi Kátia, Gláucia, Ana, Pati, Matheus, Gláucia. Sejam todos bem-vindos. Estão me ouvindo? Manda coraçãozinho. Esperar ver se a Raquel entrou. Vamos ver se a Raquel entrou. Nossa convidada da noite. Raquel está aqui, enviando o convite para ela. Vamos ver, esperar ela aceitar. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu recomendo que realmente vocês fiquem até o final da live. Eu tive um bate-papo com a Raquel hoje, depois do almoço, e ela preparou assim um conteúdo incrível para compartilhar com você. Raquel é gerente de RH da Land Rover, da Jaguar Land Rover aqui em Resende, uma pessoa com muita experiência, muita bagagem, uma pessoa que está vivenciando a crise como profissional, como pessoa, e está aqui de coração aberto para compartilhar com a gente todo o aprendizado que ela tem na carreira e tudo que ela está estudando. Ela é uma grande estudiosa também. Deixa eu só ver se está tudo ok com ela. Raquel, tá por aí? Deixa eu ver se eu coloco aqui. Raquel, oi. Raquel, já aceitou. Vamos lá. Oi, não tá entrando. Espera a nossa convidada. Oi, pessoal. Ela é maravilhosa mesmo. Gláucia chegou! Oi, gente. Tudo bom? Boa noite, Raquel. Boa noite. Tudo bom com vocês? Seja muito bem-vinda. Estamos aí com 31 pessoas para acompanhar o nosso conteúdo. Já falei para eles aqui, já dei um spoiler que você preparou algo incrível para eles ficarem até o final. Inclusive, teremos perguntas e respostas. Nossa, e aí tem gente já falando que vai fazer pergunta difícil, né, Washington? Não vale, vai, Washington. Tô nova aí nesse negócio. Eu acho que até eu vou fazer uma pergunta, hein? Ah, tá bom. Então vamos lá. Pode fazer pergunta e a gente vai respondendo. Se não souber, a gente busca a resposta depois, né? Olha aqui, ó, o Washington Lemos. Gente, isso aí é Chico e Caetano juntos. Obrigada, chefe. Nossa, Lennon e McCartney foi ótima também, adorei. Amo a Raquel. A Raquel tem muitos fãs seus aqui, muitos, ó. Gente, são pessoas maravilhosas que eu amo de paixão, viu? Muita gente, a Bel, a Josi, a Gisele, Dalva, a mãe da Manu, muita gente do bem, Joana. Carol, lá de São Francisco, lá do Vale do Silício. Legal! Xalita Coach, seja bem-vinda. O Everton, Juliana, a Filó, grande Filó, Rafael Lima, Ana, o Robson Scarpione, que também está super arrasando aí nas lives. Muito bom o conteúdo dele. Xali, olha, gente, do Vale do Silício, que legal, hein? Estamos ficando internacional. É uma residência fantástica, está lá no Vale do Silício, trabalhando no Facebook, está com um projeto lindo. Logo, logo ela vai vir para uma live aqui, já convidei elas. Vamos marcar, né, Carol? Aline. Mas ela pode convidar a gente para o Vale do Silício, que a gente vai na hora, né? Vamos sim. Raquel, olha, vamos muito obrigada por você aceitar o convite, estar aqui comigo e com esse pessoal aí bacana que está entrando, essa audiência muito legal, compartilhando o seu conhecimento e a sua experiência.
E eu queria que você se apresentasse para o pessoal conhecer um pouco quem é Raquel nas suas palavras. Então, quem é Raquel? Né? Eu sou mãe, né? Sou a mãe do Pedro. Todo mundo que me conhece muito, eu falo bastante do Pedro, né? Eu sou filha, tenho uma família gigante, né? 9 irmãos, um montão de sobrinhos, né? Sou profissional da área de recursos humanos, atuo na área de recursos humanos há 30 anos e atualmente eu estou na posição de gerente sênior de RH na Jaguar Land Rover, né? Basicamente é isso, né? A gente vai falar um pouquinho mais, eu vou compartilhar um pouco a minha experiência, vocês vão poder conhecer um pouco mais quem sou eu. Sim. Algumas colegas entrando aí também, Bruna Sampaio Coach, Bruna de RH, Crislene Machado, Dani, meu pai, Antônio Cosete, esse é VIP. Ah, ótimo. Família sempre é bom, né, Tati? Pessoal que está chegando, seja muito bem-vindo. Raquel, para começar, eu queria perguntar para você, na sua opinião, o que essa crise está desencadeando nas pessoas e quem vai sobreviver nessa crise? Qual é a pessoa que vai, lá no final, sobreviver ou sair melhor de tudo isso? Eu acredito assim, a grande questão, o Covid, né, ele é um inimigo muito, muito sinistro, né? A gente não sabe de onde ele vem, ele não tem cara, ele pode estar em qualquer lugar, em qualquer situação, é no ônibus, é na compra do mercado, é o contato com alguém, né? Então, ele provoca nas pessoas uma sensação muito grande de pânico, né? De desespero em alguns momentos. E ninguém estava preparado para uma crise como essa que nós estamos vivendo. E aí, quando eu falo ninguém, é ninguém mesmo, né? Ninguém esperava que a gente tivesse o impacto que teve o Covid, o número de pessoas que estão morrendo e sofrendo, né, com a doença. E o mais triste, eu acho, o Covid é uma doença muito solitária, porque no momento que a pessoa entra no hospital, ela não tem contato mais com ninguém, né? E é solitária até na hora da despedida, né, Tati? As famílias não podem fazer o ritual, não podem fazer o velório e chorar a perda da forma que nós ocidentais estamos acostumados, né, com todo um ritual. Então é muito triste a gente ver quanto que isso impacta a vida das pessoas. Além disso, eu acho que tem um outro fator que preocupa bastante, que é a questão da recessão global, né? Nós, brasileiros, sempre vivemos na crise. Então, a gente já conhece a crise, sabe lidar, mas a crise que o Covid trouxe, ninguém sabe quando é que vai acabar. E se acabar, né, quando acabar, a gente não tem noção de quanto tempo a gente leva para se recuperar, né? Então, a gente tem visto cada dia mais aumenta o número de pessoas desempregadas, né? O desemprego assusta. As empresas que não optam pelo desemprego logo de cara, elas acabam fazendo os acordos para redução de jornada e redução de salário, acabam fazendo acordos de suspensão, que é uma medida paliativa para manter os empregos, né? Mas que, de uma certa forma, afeta todas as pessoas na questão de finanças pessoal, né? Todos nós estamos sofrendo. Além disso, do dia para a noite, a gente tem que mudar o nosso modo de trabalhar. Então, a nossa casa vira escritório. E aí você já não sabe mais se você está trabalhando ou se você está cuidando da casa. E quando a gente olha a perspectiva das mulheres, né, as mulheres elas foram bem afetadas com essa mudança, porque a gente tem que conseguir coordenar o trabalho, né, a demanda da família, os filhos não vão para a escola, então você tem que assumir o papel de educador, né, e acompanhar mais de perto sua família, e tem todas as outras questões da rotina, né? E um grande o que eu vejo, né, que deve acontecer com muita frequência, a gente viu isso na China, logo depois que a China retoma as atividades, o número de divórcios. Por quê? Porque os conflitos familiares, eles acabam acontecendo,
né? As pessoas... Sim. É muito interessante. Eu acredito que hoje as pessoas estão muito mais conectadas do que quando a gente não tinha o distanciamento social, né? Então, elas têm que ter muito mais contato uma com as outras. E eu acho que o último item aí que para mim me preocupa bastante é a questão da saúde mental, né? Por quê? Porque a gente vive num estado de ansiedade, de preocupação, né? É muito grande. E nem todos estão prontos e preparados para lidar com esse medo, com essa fobia, né? Então, os números vêm mostrando que a gente deve ter um número significativo de pessoas que vão sofrer com a saúde mental. E quando a gente fala de saúde mental, existe muito preconceito, né? As pessoas não sabem lidar bem, acham que isso é fricote, né? Que não é sério. E isso mata, né? A saúde mental, se a gente não conseguir tratar, mata, né? Então, eu diria para você, quem vai sobreviver, a gente vai ter as pessoas que têm mais medo, provavelmente vão sobreviver porque elas vão seguir à risca as recomendações e vão se preservar, né? Pode ser que pessoas extremamente corajosas, extremamente fortes, não resistam, né? E aí a gente acaba tendo aí que lidar com a perda, né? A gente vai falar um pouquinho mais, mas eu diria para você que nós nunca mais seremos os mesmos, né? Depois do Covid. Eu acho que a humanidade, ela muda assim, completamente, né? E aí é o tema da nossa live. Eu acho que a adversidade, a crise, ela vai trazer um novo olhar, uma nova maneira de ser, né? E é isso que a gente está aprendendo. Sim, sim, verdade. E Raquel, sabe que eu falo por mim, mas eu grito, né? Quando eu preciso de ajuda, meu marido tá aqui, meu assistente tá aqui, né? Não, Maria, meu assistente, hoje eu tô de assistente. Oi, marido, morre de vergonha. E eu grito, né? Então, tô com... Mas tem muita gente que tem vergonha, né? Tô com ansiedade, eu tô com medo. Não tenham vergonha, não tenham medo de ser vulneráveis. Procurem ajuda, não é, Raquel? E olhando para as empresas, os líderes, né? Queria ouvir um pouquinho da sua visão. Os líderes, os RHs, ou estão ou vão precisar se preparar ainda mais para acolher essas pessoas. E para observar, porque as pessoas vêm de um mundo onde eu preciso ser muito forte, disfarçar minhas fraquezas. Com certeza, Tati. O grande legado, quando a gente fala da questão organizacional, eu acho que o grande legado que o coronavírus traz, a gente vai ter pessoas que vão valorizar muito mais o seu trabalho, né? Então, porque quando a gente olha em volta, estar empregado neste momento é algo para a gente agradecer muito, né? O que eu percebo, as pessoas que estão empregadas e que as empresas estão tratando de uma forma mais humana a gestão do Covid, né? Consequentemente, essas empresas elas vão conseguir reter e ter as melhores pessoas, né? Por quê? Porque as pessoas... O que passa a ser importante, né? Não é só dinheiro. Não é só dinheiro. Acho que essa crise mostra pra gente que o respeito mútuo, empatia, o cuidado, tratar as pessoas como pessoas é o grande diferencial. Isso vai fazer toda a diferença, né? E o papel da liderança é chave. Por quê? O líder, ele tem que ter a sensibilidade, ele que vai ter contato com o time, né? Ele tem que ter sensibilidade de perceber quando a pessoa está bem, quando não está bem, quando precisa de ajuda, né? E não ficar fazendo pressão, microgerenciamento, porque a nossa forma de gestão mudou. A gente não trabalha mais por ficar controlando as pessoas, né? A gente tem que trabalhar para ter uma boa relação de confiança e conseguir garantir que as pessoas deem o seu melhor. Elas precisam estar bem, tranquilas, né? Para que elas possam trazer o seu melhor. Sim. E todos nós possamos passar
mais fortes, né, nessa situação toda. Tem som de fundo aqui, vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Tá fechada a janela. Ó, a nossa live, Raquel. Ó, os meus pestes, eu guardei todos eles para eles ficarem quietinhos e não agitar, tá? Porque a doutora Simone, a médica do trabalho, falou que eu não tenho pet, eu tenho pestes, que são os meus 3 cachorros. Então eles estão guardadinhos. Aqui tá quietinho. Ó, chegou bastante gente aqui, pessoal, seja muito bem-vindo. Estamos hoje recebendo com muito carinho a Raquel. A Raquel é uma profissional que eu admiro ela há muito tempo, antes mesmo de eu conhecê-la. Tive o grande prazer de conhecer ela no evento da RH Sul Fluminense, no ano passado, da rede de RH, lá em Barra Mansa. E é uma mulher, assim, acho que eu admiro muito e estou muito feliz dela de estar aqui contribuindo com vocês. Fica até o final, hein? Ela tem muita coisa boa para compartilhar. Falando ainda de crise, Raquel, quando que a crise acontece em nossas vidas? Só quando aparece um Covid? Não, Tati, definitivamente não, né? Acho que desde quando a gente nasce, né? A gente se depara com a crise de mudança de fase, quando a gente sai da adolescência, vai para a fase adulta, quando a gente sai da faculdade e agora, para onde eu vou, que carreira eu vou seguir, onde eu vou encontrar o meu lugar, onde vai ser o meu ponto de começo, né? É quando você recebe uma promoção e fala, e agora? O que eu faço com essa promoção? Estou pronta, né, Josimara, para ir lá e assumir uma posição de gerência, né? Algo para o qual eu trabalhei. Então, a gente entra em crise, né? Será que eu consigo? Né? É quando a gente é surpreendido com uma notícia como uma doença, como um câncer, ou quando a gente perde um ente querido. Tudo isso desencadeia a crise, né? E a crise, ela sempre vai nos tirar da nossa zona de conforto. Ela sempre vai fazer com que a gente tenha que fazer algum movimento diferenciado, né? Por quê? Porque a crise, se bem aproveitada, pode ser um grande momento de aprendizagem, né? Thomas Edison, ele tem uma frase que eu gosto bastante. Ele fala, eu não falhei, eu aprendi 10 mil vezes como fazer diferente. Né? E se a gente conseguir, com este olhar, aproveitar o momento de aprendizado, eu acho que a gente tem muito a ganhar. Sim. E se a gente olhar para as nossas vidas, os momentos que nós crescemos, sempre teve ali um desafio, ou algo bom que nos desafiou e nos fez crescer, ou às vezes um momento difícil. E tudo isso é crise, é uma crise interna ou externa, coloca a gente em movimento e a gente cresce, a gente aprende. Muitas vezes a gente sai da zona de conforto, né? Ou você vai falar disso agora, eu já antecipando, dando spoiler, technicality. Então, a gente sai da zona de conforto. Vamos falar da zona de conforto? O que é a zona de conforto e por que a gente não sai dela? Por que a gente resiste muitas vezes e fica lá no quentinho, Raquel? É gostoso, é quentinho, é confortável. Porque a sensação de segurança é muito, muito forte, né, Tati? A gente tem a impressão de que a gente tem o controle de tudo, né? E aí eu vou trazer aí um exemplo, né, da minha vida, onde isso aconteceu. Então, na posição de liderança, né, muitas vezes a gente acha que a gente está mandando bem, né? Então, pelo diz que eu sou auto D, então eu sou autoritária, né? Eu sou focada em resultado, né? E muitas vezes eu atropelo, eu vou e faço as coisas acontecer. Então, estou na minha zona de conforto, eu sei fazer isso, eu faço isso bem, eu sou movida a alcançar um objetivo, sempre, né? E aí, o que aconteceu? Eu tinha uma equipe, né, completamente diferente. Pessoas muito diferentes e que não estava acontecendo, não estava rodando, né? E aí temos uma crise. E nessa crise, eles trazem para mim algumas questões do meu estilo de gestão que precisa mudar, que eu precisava mudar, né? Quando a gente sai da zona de conforto e vai começar a trabalhar, o próximo passo é a zona do medo, né?
Sim. E aí, na zona do medo, o que que faz? A gente abala a nossa confiança. Então, será que eu sou uma boa líder? Não sou uma boa líder? Ah, não, a culpa é deles. A culpa é da equipe, a culpa é das pessoas, né? Ah, e aí a gente fica assim, o que que as pessoas estão falando de mim? Como é que é? Então, a gente entra num ciclo do medo. E o medo, ele assusta, né? Deixa a gente Sim. mais fragilizado, né? Mas quando a gente vai para a zona de aprendizado, que é a zona seguinte, a gente começa a olhar as coisas e falar, pera lá, né? Deixa eu tirar a emoção. De verdade, eles têm razão, né? Então eu preciso melhorar meu estilo de comunicação, eu preciso reduzir um pouco meu tempo, né? Tem pessoas que trabalharam comigo na Voit, o Bertolini. Cara, eu não tenho limite. Se você falar assim, Raquel, precisa rodar 24 horas para a gente fazer e entregar, eu vou rodar. E eu espero que as pessoas me sigam, né? Só que não é assim que funciona. Cada um tem o seu tempo, né? Sim. Então, a hora que você começa a perceber isso e fala assim, para esta pessoa, como é que vai ser minha abordagem, né? Como é que eu vou conseguir tirar o melhor dessa pessoa? A gente vai aprendendo. E aí você entra na zona do aprendizado, né? Zona do aprendizado, acho que é uma das mais ricas. Por quê? Sim. Porque você aprende novas habilidades, você aprende novas competências, né? Você entende que a zona de conforto não é o seu lugar, né? Vá para um outro lugar. E aí você não quer mais Sai voltar. de lá. Não quer mais, Tati. E aí você começa a lidar melhor com os problemas e com os desafios, né? E aí a gente vai para a zona do crescimento. A zona do crescimento é onde você consegue encontrar o seu propósito, né? Sim. Então, eu como líder, eu quero inspirar pessoas, eu quero desenvolver pessoas e não estressar as pessoas. Eu tenho capacidade para tirar o melhor das pessoas, mas se eu tiver no caminho certo, do jeito certo, né? Então eu consigo fazer isso e me realizo. Então eu cresço, né? Se eu não tiver essa percepção, esse entendimento, Tati, eu não vou para lugar nenhum. E quando a gente passa por situações de adversidades, né? Viver este processo é o que faz. Oi? Travou? Aí na linha tem uma pessoa me ligando, o Marinho tá me ligando. Se puder só dar um toque para ele, que eu não vou poder atender agora. Senão ele vai ficar ligando no meu celular. Desculpa. Oi? Não? Né, da zona de conforto. E eu aprendi muito com esse time. Então, eu sou uma melhor líder hoje por ter tido todo esse processo com eles, né? E tenho orgulho hoje de ver o quanto eles cresceram, o quanto eles se desenvolveram. Acho que travou. Assistente? Tá tudo bem? Um delay, então dá pra ver. Pode seguir? Pode. Pode. Tá ok agora. A Josi respondeu ali, né? E orgulho mesmo, porque é muito legal ver as pessoas crescerem, né? As pessoas se desenvolverem, né? Então, acho que eu fico muito feliz com esse progresso, com esse aprendizado. Muito obrigada por falar pra gente sobre a zona de conforto e através de uma experiência sua. Gratidão por compartilhar, Raquel. E você sabe que muitas pessoas me procuram para fazer o processo de coaching e eu tô procrastinando, o que eu faço para procrastinar? E aí a gente passa pelo processo do coaching por todos esses passos. A nossa missão é suportar o coach a sair da zona do conforto, passar pela zona de medo, que é onde tem o maior risco de voltar, principalmente se a gente sai pedindo opinião e aconselhamento de todo mundo. A chance da gente voltar para a zona de conforto é muito grande.
e aí ajudar o coach a ir para a zona de aprendizado. E aí ele entra no processo de flow. Aí sim ele vai para o processo de conhecimento, vai para o processo de florescimento, e aí ele não quer mais voltar. E aí ele não quer mais voltar. E aí a gente vai aprendendo, né? Que é o próximo tópico que a gente vai falar. A gente vai desenvolvendo os soft skills, né? Raquel, por quê? Oi. Conta pro pessoal o que é soft skills um pouquinho, antes da gente entrar nesse tópico. Porque muitos falam, Tati, o que é isso agora? Porque tem de vez em quando surge uma nomenclatura, hard skills, soft skills. Né? Se você puder só contextualizar um pouquinho, acho que é bacana. Soft skills, só tem soft o nome, né? Então, quando a gente fala... Vamos falar do hard skills, que fica mais fácil, depois a gente fala do soft skills. Então, quando a gente fala hard skills, são os conhecimentos técnicos, é aquilo que a gente aprende na escola, né? Então, eu vou aprender, vou fazer um curso técnico no Senai, eu vou aprender todos os skills, para todo o conhecimento técnico para soldar um equipamento, para fazer uma manutenção mecânica no equipamento, né? Então, isso é hard skill. Então, é aquilo que eu aprendo na escola. E quando a gente fala de soft skill, está muito ligado ao comportamento. Então, tá muito ligado às competências de relacionamento, como eu me relaciono com as pessoas, como é o meu estilo de comunicação, a minha capacidade de tomada de decisão, né? Isso é o que é o soft skill, é muito mais comportamental. Então, é como eu me vejo e como eu me relaciono com o mundo, né? Então, essa é a diferença, de uma forma bem simples. Não, ficou ótimo. Mas isso aí, que de soft, né, não tem nada, mas é uma grande riqueza. E o processo de autoconhecimento é muito importante, né? Que eu acho que depois a gente vai falar um pouquinho disso, né? Como trazer essa evolução. Mas, na sua visão, quais são as soft skills que nós vamos desenvolver nessa crise, nesse processo que a gente está vivendo e que são soft skills que vão engrandecer a gente como pessoa e como profissional? Sem sombra de dúvidas, eu acho que resiliência é o principal, né? Assim, a capacidade de resiliência. O que é resiliência, né? A nossa capacidade de enfrentar uma situação de adversidade, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E encontrar forças para poder estar lá e fazer, né? Resiliência não é algo que a gente tem e fala, eu tenho resiliência hoje, estou pronta para tudo. Não. Porque eu posso ter resiliência hoje para lidar com a crise do Covid, mas amanhã eu não vou ter a mesma resiliência se eu tiver que teve um problema de câncer, por exemplo. Então, e vai se tornando mais forte. E aí eu não vou falar do Covid, eu vou falar da vida, né? Quando a gente enfrenta as adversidades e a gente consegue aprender com elas, né? O que acaba acontecendo? A gente passa a gostar do desafio, Tati. A gente quer, quanto mais difícil, melhor. Eu quero ser desafiada, eu quero ter oportunidade de me superar, de aprender, né? A gente passa o comprometimento. Então, o acordar de manhã tem um porquê. Então, eu vou acordar de manhã porque eu quero ir lá, eu quero fazer as coisas darem certo, mesmo com todas as dificuldades que porventura eu tenha no caminho, né? Então, o meu senso de comprometimento ele é muito maior. Posso só fazer um parênteses, Raquel? Posso? Claro, pode. Eu acredito que, assim como você disse lá no início da live, né? A minha missão como líder você falou, você acorda de manhã, acredito que você deve ter missões para diversos papéis, mas você falou aqui para a gente em público a sua missão como líder. Então, o propósito é o que nos move, né? Não é eu acordar e ir trabalhar, é o porquê eu vou trabalhar. Sim. Não é o que move as pessoas, é o porquê. Então, é um desafio aqui, olha que bacana, que número bonito. Às 8h30, estamos com 50 pessoas, 52 ao vivo.
Eu desafio você a pegar um papel em branco e responder o que me move, por que eu acordo de manhã, quais desafios que eu quero encarar na minha vida para eu crescer, para eu impactar as pessoas, o que me faz ficar vivo, o que me brilha os olhos, que legado eu quero deixar nesse mundo, que impacto eu quero causar nas pessoas, como eu quero ser reconhecido pelas pessoas, com que palavras eu quero ser representado. Então, esse tipo de questionamento traz para nossa mente uma linha já para escrever o nosso propósito. E todo dia de manhã leia, quais são as minhas metas, meus objetivos. Isso vai se tornar o seu porquê e você vai aprimorando. Então, quando a gente tem um propósito, um objetivo, é se acordar, pôr o pé no chão e ele fica mais empoderado, podemos dizer assim, né? E a pessoa, ela tem um porquê para caminhar, né? Não é só Sim. o quê. Com certeza. Então, só um parente sobre propósito, que muita gente fala, essa questão de propósito é muito difícil. Não é só conversar um pouquinho com o seu coração. Só conversar E com um pouquinho, certeza. parar e escrever. Com certeza. E não ter medo, né? Porque muitas vezes a gente é muito engessado. Então a gente acha que nasceu, cresceu para trabalhar, ter carteira assinada, né? Uhum. E perde a chance de descobrir que a gente pode muito mais, pode fazer muito mais, né? Então acho que que o propósito nos blinda contra as adversidades e o pessoal está aqui concordando. Com certeza. E se a gente lembrar lá no ciclo, né, a zona de crescimento, na zona de crescimento, quando você está maduro, você realmente vive aquilo que é o teu propósito pessoal, Sim. né? E aí, uma das coisas que a gente busca, Tati, é ter sucesso com a diversidade. Então, a gente quer se superar, tá? Eu tenho um amigo, ele não está na live, mas ele se preparou para o triatlo, né? E aí ele falou assim, Raquel, sabe qual é o maior? Eu corro 25 quilômetros em 1 hora. Meu próximo, eu terminei a corrida, o ano que vem eu falei assim, não, eu vou querer 25 em 50, eu vou querer 28 em 50 minutos. Então, as pessoas, a gente vai aprendendo a se desafiar. Eu quero ter sucesso. Pode ser mais difícil, vai exigir mais de mim, né? Mas eu vou lá e eu vou buscar, porque isso me realiza. Né? Uhum. Quando a gente aprende com a diversidade, né? Uma das coisas que eu acho que é muito... A gente passa a aprender a confiar mais em nós mesmos. Confiar, na verdade. Confiar na vida, confiar na nossa capacidade e confiar em Deus. Confiar que as coisas vão se encaixar, que as coisas vão dar certo, né? A gente passa a aceitar mais as mudanças, né? Uhum. E aí também tem histórias, o pessoal que está aí da Voit, a Dalva, Cícera, Ricardo, né? A gente viveu muitas mudanças juntos. E aí quando a gente fala assim, não, tem que fazer, então tá, então vamos fazer dar certo, né? Não vamos ficar sofrendo. Então vamos lá, como é que faz para isso acontecer e o que eu posso fazer para ser efetiva, né? Para a mudança realmente ter o objetivo que a gente espera. A gente também aprende a não ter medo. E se tiver medo, vai com medo mesmo. Vai com né? mesmo. Porque o medo nos protege. Se a gente souber lidar com ele, ele nos protege. Mas Sim. se a gente conseguir, se a gente deixar o medo nos paralisar, a gente não vai sair da zona de conforto. Então, a hora que a gente consegue deixar que o medo fique no passado, né? A gente vai arriscar e a gente vai fazer as coisas acontecerem, a gente vai fazer as coisas dar certo, né? A gente tem uma outra questão que a gente vai poder falhar. A gente aceita que falha, que fracasso é parte do nosso processo de aprendizado. Não sei se vocês já assistiram Família do Futuro. Quem não assistiu o desenho, assista, que acho que é uma boa história, onde mostra, né? Ele celebrava os erros, né? Por quê? Porque a partir do erro, ele podia começar de novo e fazer algo melhor, né? Então, muitas vezes a gente
se limita a dizer, não quero errar, não posso errar, a gente sofre, é muito ruim, né? É muito ruim, é um aprendizado mais doloroso. Mas a hora que a gente... E se a gente observar as grandes coisas que foram criadas, né? A luz, o telefone, etc., foi através de tentativa e erro. Muitos erros. O post-it, né? Um post-it. Foi uma cola que deu errado, né? Uma cola que deu errado, é isso aí. Uma outra coisa que eu acho que é importante quando a gente passa por muita diversidade, né? A gente aprende com o passado, mas a gente não fica lá, né? Então a gente vai fazer, olha, terminei o projeto, lessons learned, o que funcionou, o que não funcionou, o que eu vou fazer diferente, né? E aí a gente faz essa reflexão. O que a gente não pode é ficar remoendo o passado. E não viver o presente, não viver o aqui, agora, né? Então, eu acho que quando a gente consegue aprender de fato com a crise, a gente consegue lidar melhor com isso. Sim. E a gente aprende... Posso dar uma dica para o pessoal aqui? Essa questão do aprendizado, principalmente nesse momento, é a gente acordar todo dia de manhã e falar assim, ok, o que eu tenho para realizar hoje? O que eu posso fazer para cumprir meu propósito, ou para aprender, ou para fazer diferente? E mentalizar isso, fazer realmente uma mentalização do que você quer viver naquele dia. E vai viver o seu dia. No final do dia, antes de você dormir, reflita o que eu aprendi fazendo isso, se você realmente fez, o que eu posso fazer diferente numa próxima oportunidade. Se eu pudesse viver esse dia de novo, o que eu faria igual e o que eu faria diferente? E termina fazendo 3 agradecimentos que contribuíram para que aquele seu dia te levasse para aprendizados. Tanto se esse aprendizado, ok, deu tudo certo, ou ok, não deu nada certo, mas a gente aprende. E fazer esse exercício todo dia, e se você puder anotar num caderninho e no final do mês ler o número de aprendizados, o quanto a gente cresceu. Porque às vezes a gente fica com a sensação de que a gente está patinando, está enxugando gelo e não está acontecendo nada. Mas a partir do momento que a gente começa a fazer um exercício simples como esse de aprendizado e anotar os meus 3 aprendizados do dia e meus 3 agradecimentos, no final do mês você consegue fazer um balanço e um fechamento. Então isso é um exercício que eu gosto de fazer e aí eu estou compartilhando. Quem puder fazer depois me diga o que achou. Passa por um mês. Bom, para finalizar minha lista aqui, tem mais 3 pontos que eu acho que vale a pena, que é importante a gente ressaltar dos soft skills. A gente aprende a importância da inteligência emocional, né? Então, a gente aprende a ter o autocontrole, a gente aprende o que a nossa ação desencadeia no outro e como a gente pode ter melhor controle, né, das nossas emoções. Aprende a ouvir, né, Josimara? Aprende a ouvir os feedbacks, né? Os feedbacks construtivos, a crítica construtiva, quando alguém realmente se importa com a gente e quer nos ajudar a crescer. Então, a gente aprende a ouvir, tem humildade para transformar, digerir isso e transformar. E aí eu vou dizer para vocês que é o mais libertador, né? A gente aprende uma coisa, Tati, nós nunca vamos conseguir agradar todo mundo. Eu brinco, eu não sou o potinho de Nutella, né? Tem pessoas que me amam, tem pessoas que me odeiam. E eu vou ter que lidar com isso. Não vou agradar todo mundo, né? E tá tudo bem. Então, eu consegui identificar quem são as pessoas tóxicas, quem são as pessoas que não vão agregar valor à minha vida, né? E não entrar no jogo, não entrar na situação com essas pessoas, porque essas pessoas fazem com que a nossa vida seja mais adversa, que a gente tenha mais dificuldade, né, para poder lidar com algumas situações. A hora que você aprende de que, não vou agradar, nem Jesus agradou todo mundo, né? Então, tá tudo certo, né? Eu vou procurar, sim, sempre fazer o meu melhor, né? Porque quando a gente pode ter um bom relacionamento com todos, é muito melhor. A coisa dá mais prazer, né? Acho que não tem ninguém aí da TCI, mas uma das coisas que eu sempre falei a gente não precisa amar as pessoas com quem a gente trabalha, com quem a gente vive, mas a gente precisa respeitar.
né? Então a gente precisa respeitar Sim. as pessoas como elas são. E isso faz muita diferença na relação do dia a dia. Perfeito. Eu não Raquel, estou conseguindo ler os comentários, gente. Eu adoraria é, poder interagir com vocês, mas eu fico aí eu fico dividida, eu não consigo ler, vamos ler um né? pouquinho, então? Vamos ler um pouquinho? Tem Vamos uma ler aqui um resposta, tem pouquinho. uma pessoa que eu li que ela falou assim que a gente tem, se a gente não tiver medo, a gente tem risco de entrar numa zona de perigo. Então, eu acho que a gente tem que conseguir identificar o que é o medo que nos protege, né? Sim, E o que é o medo que nos paralisa. Então, não é que, ok, eu não vou ter medo de nada. Não, vou ter medo, sim. Eu tenho os meus medos, né? Mas tem situações onde eles paralisam, não dá. Então, como é que eu destravo isso? Né? Como é que eu consigo aham, identificar e não permitir que isso não me deixe crescer? sim. É o instinto de sobrevivência, né, Raquel? A gente precisa ter aquele medo que a gente vai atravessar a rua e olhar e falar, opa, eu tenho que olhar, senão posso ser atropelado. Então a gente tem esse instinto de sobrevivência, a gente tem esse medo, né, que na história ela é importante, mas a partir do momento que ela começa a sabotar as nossas realizações, os nossos sonhos, ela não está agregando. Então é importante É verdade. calibrar. Né? No processo de coaching, a gente trabalha isso numa sessão que chama sessão de autossabotagem. Então, todos nós temos o nosso crítico interno. E ele é importante para nos proteger dos perigos. Mas a partir do momento que ele começa a trabalhar a nossa vida, a nossa relação, os nossos relacionamentos, os nossos sonhos, eu estou ouvindo mais aquele ladinho que me sabota do que aquela vozinha da sabedoria. Então, é a hora de calibrar. E se eu não consigo Com sozinho, certeza. procura ajuda. Com Né? certeza, Uma outra com coisa certeza. que você disse que é muito importante, Raquel, e como uma profissional de RH, eu gosto muito de desenvolvimento, é a ferramenta do feedback, que infelizmente, em alguns lugares mal utilizadas, as pessoas têm medo de feedback, mas o feedback é uma ferramenta maravilhosa de desenvolvimento e de crescimento. E as pessoas não precisam esperar, né, o gestor vir e te dar feedback, você pode pedir. Buscar feedback também é importante. Você concorda com isso? Concordo, com certeza. Para mim, feedback é um presente, né? Ah, E concordo. aí ele precisa ser feito com respeito. Né? Se a gente Sim. souber fazer o feedback com respeito, e aí aquilo, eu não vou fazer o feedback para colocar você numa posição inferior. Eu vou conseguir te mostrar o seu ponto cego, né? E aí eu brinco com as pessoas que eu falo, eu vou dar uma provocada. Então, eu vou fazer uma provocação, né, Zezé? Vou dar uma provocada aqui, ó. Pensa por esse lado. E aí a gente ajuda o outro a perceber, a enxergar coisas que muitas vezes eles não estão enxergando. Então, se a gente souber fazer o feedback bem feito, né? Eu Sim. acho que a gente consegue falar coisas difíceis com amor e isso transforma. Sim. A intenção positiva, né, que a gente estava falando hoje no nosso bate-papo. Quando a gente coloca uma intenção positiva em qualquer ação, a chance, né, daquilo contribuir, ela é enorme, né? A Zezé, eu provoquei a Zezé no fim de semana, então ela ainda tá mexida com as provocações. Ela deu até uma risadinha aqui, mas né, a provocação no sentido de ajudar. Raquel me provocou ontem, fui dormir com uma perguntinha dela na minha mente. Já compartilhei com ela hoje. Mas eu acho que é bom. Coloca a gente em movimento, porque foi dado com amor, foi dado com intenção positiva, é um presente. Leva a gente para uma reflexão de crescimento. Pessoal, gente, olha, por incrível que pareça, faltam 16 minutos. Eu quero saber se vocês estão gostando aí. Enquanto a Raquel dá uma olhada nos comentários, eu queria que vocês colocassem coraçãozinho aí. Eu aprendi a pedir coração hoje numa live. Então, coloca coraçãozinho aí pra Raquel. Né, Camilinha? Vai na alma, né, Camilinha? Ai, Josimara, que saudade de você. Vamos ter que fazer media review, hein, Josimara, daqui a pouco. A Eliane vai ser nossa palestrante em setembro, vai estar aqui com a gente também. Adoro a Eliane. Eu também adoro, eu gosto muito dela.
feedback A gente aqui, a fala gente pouco, mas a aprende. gente tem uma boa sintonia, né? As pessoas do bem se atraem, né? Sim, com Ó, todo certeza. mundo aí te mandando uma mãozinha, que é o, ó, muitos corações para você. Crislene, ah, que legal. Muita Raquel, gente do bem. O Valdemir, que vamos, entrou também, que eu adoro. que vai, Jarlison. você tem uma Olha, o legião de meu fãs. sobrinho do coração. Ah, Guilherme, a Ana, que está sempre aqui. A Filó, a Best Friend Forever. Olha Muito que legal, legal. gente. E a gente está enfrentando tanto essa questão da tecnologia, do distanciamento. Olha, uma live conectando, né? É fazer do limão limonada. Olha assim, a alegria, a felicidade de encontrar as pessoas. Né? A diversidade, né? Numa diversidade a gente se reinventa. A Tati fazendo live, olha, vou te falar, foi um processo de Ah, evolução. ó, a minha sobrinha querida Carol tá ali, ó. Tô aqui, tia. Né? Ai, que Carol tá aí. É, Val, durona, né, Val? Fala na lata, né? Os feedbacks. Às vezes eu falo as coisas difíceis, mas é porque a gente precisa ouvir, né? E eu vou falar uma coisa para sim. você, mas a hora que a gente vai, ninguém me segura, né? Com amor, né? Eu falo que é o chicotinho com amor, às vezes. A gente não quer que É, a pessoa direto. passe pelo que a gente já passou, por um aprendizado. Então, se a gente puder contribuir, né? Raquel, você tem, eu sei que você já contou um exemplo aí, tem mais algum momento que isso aconteceu na história da sua vida ou da sua carreira que você gostaria de compartilhar com a gente? Onde da diversidade você, né, cresceu, superou, se desenvolveu? Olha, eu pensei bastante aí. Se eu perguntar para as pessoas que me conhecem, me conta aí, pede aí que história de adversidade, crise, você quer que eu compartilhe? Né? Vamos ver o que eles falam. Eu escolhi falar de uma história, e aí eu vou falar um pouco, principalmente para as mulheres, né? Que é a questão da maternidade. Então, eu tinha 32 anos, não tinha muito plano de ter um filho, né? Mas aí a vida me surpreende e estou grávida, tenho um filho, né? Com 32 anos, eu era aquela típica workaholic. Trabalhava em torno de 14 a 16 horas por dia, né? Trabalhava numa empresa que tinha mais de 11 filiais pelo Brasil, então minha vida era andar por esse país para ver se um dia descanso feliz, né? Então eu vivia, tinha rodinha no pé. Então você imagina o que é uma pessoa com esse perfil, né? Ser mãe. Então muda muito a vida. E eu vou falar para você, eu pirei, entrei em crise, perdi o chão. Por quê? Ele traz muitas coisas lindas para a nossa vida, mas ele traz limite, né? E até entender que o meu aprendizado como mãe era aprender a ter limite, né? Foi um grande processo, Tati. Não foi uma coisa fácil, não foi uma coisa rápida, né? Eu trabalhei muito e aí pedi ajuda, terapia, fui trabalhar para poder aceitar o papel de mãe e ser a melhor mãe que o Pedro poderia ter, né? Porque é muito fácil ser mãe, ser mãe da Natura, do comercial da Natura, do Boticário, né? É fácil, nasce um bebê, nasce uma mãe. Que nada, nasce o bebê, nasce a culpa, nasce o medo, nasce a insegurança, né? E o grande conflito que também eu tinha era, eu amo trabalhar, então eu quero ser profissional, e ser mãe não dá para fazer os dois, né? A chave virou só quando eu decidi que eu ia ser mãe, que para mim era mais importante ser mãe e ser profissional. E foi daí onde a minha vida dá um salto. E aí eu aprendi muito mais, parei de brigar, né? E comecei a realmente ser mãe. E tomei algumas decisões na minha vida. Então, eu decidi que eu queria ser mãe, estar mais presente na vida do Pedro. Então, foi onde eu fiz a mudança. Eu saí da Voit, uma empresa de 12 anos, né? Trabalhando lá 12 anos.
fiz uma mudança que foi para um novo emprego. Foi uma mudança difícil, porque na vida a gente tem momentos felizes e tem momentos de aprendizado. Às vezes as nossas escolhas nos levam a um momento de aprendizado. Então, eu saí de um lugar onde eu era muito segura para um lugar onde eu vivi muito a insegurança, né? E dali um ano eu consegui a vaga para trabalhar na Jaguar Land Rover. E é muito engraçado, porque eu fazia assim, e agora? A Jaguar Land Rover me ofereceu uma vaga temporária para trabalhar em qualquer lugar do Brasil, porque a gente ainda estava trabalhando no projeto da fábrica, né? E eu podia ser a gerente da fábrica, eu podia não ser, né? E aí eu falei assim, bom, não tenho nada a perder, eu vou aceitar. E aí fui. Aí eu, né, e o meu filho pegamos as malas e fomos morar no Rio de Janeiro. Você fala, nossa, que glamour, né, criançada? Carol, Cássia, a tia Kel mora no Rio, Corcovado, Pão de Açúcar. Cara, só quem vive é que sabe, sozinha numa cidade com uma criança de 7 anos, trabalhando num projeto de implantação de uma nova fábrica. Loucura, né? Loucura total. Mas naquele momento eu não pensei. Eu fiz, porque o instinto, eu preciso manter a casa, eu preciso pagar as contas. E aí fui, né? Então, esse processo de ir foi uma das coisas que me ajudou muito na melhora da minha relação com meu filho, né? Na nossa conexão. Então, a gente tem hoje uma relação muito legal, ele realmente é muito, muito especial e ele traz o melhor de mim, ele consegue trazer o melhor de mim. Eu acho que eu me tornei melhor profissional, melhor líder, quando eu realmente me assumi o papel de mãe, né? Eu tenho muito mais tolerância, eu tenho muito mais amor, né? Pelas pessoas, é muito legal. Então eu diria para você, foi uma diversidade, né? Mudar a condição de livre, leve e solta para agora eu sou mãe, né? E eu preciso aprender a lidar com isso. Realmente foi assim uma grande lição na minha vida. E eu tô feliz com o resultado. E eu fui anotando algumas palavras que você disse. Então, a diversidade, possibilidades, você analisou, tomou uma decisão, foi com medo mesmo, fez os movimentos que tinham que ser feitos, aprendeu e cresceu com isso. E fiz dar certo, Tati. Fiz certo, Tati, porque não falava nada de inglês e tinha que ficar lá 8 horas por dia com aqueles ingleses brigando e discutindo como é que faz a fábrica, onde é que é a fábrica, né? Então, fiz dar certo, tem que fazer dar certo, né? E é isso. A gente tem que, é o propósito, né? Eu coloquei um propósito e eu vou fazer até dar certo. Quando eu fiz a minha transição do mundo corporativo para trabalhar como consultora e empreendedora, que é o que eu vivo hoje, você tá louca, você tá maluca. E eu dei um prazo para mim. Eu falei assim, não, eu não tenho opção a não ser dar certo. E aí você acorda todo dia de manhã e tem um propósito para fazer acontecer. E foi muita diversidade. Eu me vi muito. Com essa... desculpa. Travou? Voltou? Agora voltou. Eu tava contando que eu vivi essa diversidade. Sim? Ok. Eu vivi essa diversidade na minha transição de carreira, né? Saindo do mundo corporativo para empreendedora. Muita diversidade, muitos desafios, medos, vai com o mesmo medo. A única opção é dar certo, vamos lá. Era aquele que a gente falou no começo, aquele propósito, acordar de manhã, colocar no chão por que eu vivo hoje. E a gente vai encontrando como, né? Dá o passo que o universo vai pondo o chão embaixo e você vai. E a hora que você vê, a gente consegue alcançar o objetivo e aí a gente vai criando outros, né? Quando a gente chega num objetivo, a gente cria outro e não para. Com certeza, Tati. É o viver por desafio que você falou agora há pouco. A gente tem aí 5 minutinhos, Raquel. Eu queria ver se o pessoal tem alguma pergunta. Alguém gostaria de aproveitar
esse momento, esses últimos 5 minutos? Alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, Tati. Depois eu consigo ler todos esses montes de comentário? Não, Poxa não vida. consegue. Não consegue, infelizmente. Quer dar uma passada aí? Vamos aproveitar então. Vamos ver se tem alguma Gente. pergunta. Muita gente legal aqui. Olha, muita gente se conectando com a sua história, Raquel. Falando que adora seus feedbacks. Que uma delícia ouvir você. Olha aqui que legal. A Lili Vier. Gente, que conversa interessante. Acredito que as mães que levam essa vida dupla passam por esse tipo de dilema. Super me identifiquei. E hoje, no começo, né, Raquel, você disse até hoje estamos na vida tripla. Pois é. Inspiradora. Obrigada por compartilhar. O pessoal está agradecendo. Vou fazer uma última pergunta aqui para Raquel. E eu queria que você que ficou com a gente a live toda ou que chegou agora no final, colocasse aqui nos últimos minutos, um minutinho a gente vai ler, viu, Raquel? Que aprendizado que você tirou desta live? Se você pudesse resumir um aprendizado em uma palavra, qual foi o aprendizado? Por que valeu a pena ficar aqui comigo e com a Raquel das 8 às 9 da noite e ouvir a Raquel compartilhando tanta experiência, tanto conhecimento? Raquel, como que a gente pode levar ativos dessa experiência do isolamento, da vida profissional para o profissional? Olha, Tati, na verdade, eu vou responder isso com uma comparação, né? Não sei se vocês todos sabem como é que se forma uma pérola, né? As pérolas são produtos da dor, né? Existe quando a pérola está dentro, quando a ostra está lá abrindo e fechando. Quando um grão de areia ou alguma substância indesejada ela entra, né? A pérola ela tem um sistema de defesa que é o nácar e o nácar começa a cobrir o grão de areia e daí vai nascendo e vai formando a pérola, né? Então a grande mensagem para vocês: uma ostra que não foi ferida de algum modo, não produz pérolas, pois a pérola é uma ferida cicatrizada. Então, na vida, a gente vai passar pelos tombos, vai ralar o joelho. E aí, um dia você vai falar, poxa, aquele dia eu ralei o joelho e eu aprendi isso, e é por isso que eu sou quem eu sou, né? Então, não tenham medo de se expor, não tenham medo de arriscar, né? Isso é o que vai fazer com que vocês possam se tornar pessoas melhores, que vocês possam aprender. Isso é maturidade. É isso. Gratidão, Raquel. E na sua visão, vou deixar aí, a gente tem 1 minuto e 50. Eu queria só que você falasse para a gente um pouquinho na sua visão, qual a vantagem dessa crise. E aí a gente agradece e vamos ler aqui as palavras que o pessoal colocou depois. Então, a vantagem, assim, o que nós vamos tirar de bom dessa vida? Eu diria que nós vamos ser uma sociedade com mais compaixão, a gente vai se importar mais com as outras pessoas, né? Porque grande parte da produção, ela está muito conectada, muito ligada a como eu cuido do outro também, né? Na hora que eu coloco a máscara, não é só para me proteger, mas para proteger o outro, né? Então eu acho que a gente vai aprender muito com essa situação. E as pessoas que perdem familiares, eu vou dizer para vocês, ó, toda vez que eu tenho um contato com alguém, eu sofro muito, porque é muito triste, né? As pessoas, da forma como as pessoas estão tendo que lidar e de uma forma tão repentina e tão triste, né? Então, quando eu acompanho os casos que estão indo bem, né? Aquelas pessoas que estão assintomáticas, que passam os 14 dias chorando, gritando, reclamando que gosta da rua, porque gosta de contato, mas não tem nenhum sintoma mais complexo, eu agradeço.
né? Mas as que passam por uma situação mais adversa, eu sofro junto, não tem como sofrer, não sofrer. E eu acho que todos nós, de uma certa maneira, ficamos tocados por isso. Oi. Desculpa te interromper 5 segundos. Muito, muito obrigada. Um beijo, pessoal. Um beijo. Deixa lá no post